Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 em diante, né? O relato é para ação de graças pela esperança da salvação, né? Vamos ler. Prefácio de saudação: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então, eu vou repetir aqui novamente para que vocês possam entender bem direitinho como é a leitura, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, né? Essa leitura aqui está sendo aos antigos, né? Ao povo israelita e aos gentios daquele tempo lá atrás, né? Esse relato aqui são para eles naquele tempo, porque eles estavam na lei de Moisés, né? Esses para quem está sendo pregado agora, eles estavam na lei de Moisés que conduziu eles até Cristo, e agora ele está sendo regenerado, né? Porque na lei de Moisés estava era uma lei, a lei de Moisés era uma lei falha, né? Uma lei inútil, assim o próprio Deus relata, né? Em versículos na Bíblia, que a lei de Moisés é falha, é uma lei fraca e inútil, né? Porque no mesmo livro que está dizendo isso, diz que os bodes que eram mortos naquele tempo para tirar o pecado do povo daquele tempo, não tirava pecado, era só um simbolismo, né? Aquele bode da rua faltou, o que é que eu faço? Desligo lá, né? Era só um simbolismo, né? Por isso que foi enviado Cristo, né? Para trazer uma doutrina, um novo mandamento, né? E uma nova igreja, né? E uma nova igreja, porque para quem entende a Bíblia, a lei de Moisés foi dada para o povo israelitas através de um tabernáculo, né? Através de um tabernáculo onde o povo se reunia para ouvir
aquela lei que foi dada a Moisés, que era a igreja do deserto, né? Que era a igreja do deserto, né? Dada por Deus, né? Lógico, dada por Deus. Mas como ela foi dada para conduzir esse povo israelita e as tribos até Cristo, né? Até Jesus Cristo, né? Quando Cristo chega, essa igreja do deserto não vai servir mais, que era a lei de Moisés, né? E vai entrar a lei de Cristo, né? Vai entrar a lei de Cristo, que é a nova igreja, que é a igreja de Deus, né? Que Deus mandou através de seu filho, né? Então essa nova lei que vai entrar em vigor e vai excluir a lei anterior, a lei de Moisés, que é falha, que é inútil, né? Então Deus manda uma outra lei, uma outra igreja, que é a igreja de Deus. A outra também foi Deus quem mandou, mas era falha, né? Era falha. Quase ninguém chegou a obedecer. Foi por isso que Deus enviou Cristo, porque quase ninguém obedecia a outra igreja, que era a igreja do deserto, né? Que era a lei de Moisés, né? Mas Deus viu que esse povo saiu, abandonou, indo para a legião do mal, que é a legião de Satanás, e lá o povo que era de Deus começaram a criar seu próprio templo, né? Templos de ídolos, de imagem de escultura, lá naquele tempo atrás. Obrigado aí pelo bastãozinho, meu amor, que Deus abençoe, né? Então Deus envia Cristo e dá esse povo que era de Deus, que se tornou rebelde, para Cristo resgatar para a nova igreja, para a nova lei, para a nova doutrina e para novo mandamento. Foi isso que aconteceu. Só que, como lá na outra igreja, né, eles tinham liberdade de fazer o que bem entendesse e pagavam os seus pecados através do sangue de bode, eles estavam tranquilos lá, né? Eles achavam que para eles ali estava tranquilo, estava muito bom, né? Porque quem pagava o pecado deles era o coitadinho do bode, né? Que era sangrado lá no altar naquele tempo, né? Lá naquele tempo. Aí quem pagava o pecado dele era o bode. E por isso que quando Deus envia Cristo para resgatar ele para a nova igreja, que é a igreja de Deus, e deixar a igreja do deserto, que é a lei de Moisés, ele não aceita. Eles não aceitam e começam a se combinarem entre eles, tanto a tribo de Judá mais rebelde, quanto os povos israelitas e tantos outros, para matarem Cristo, prender, matar, e foi o que fizeram, né? Mataram Cristo porque não aceitaram a nova igreja que Cristo trouxe, né? A nova igreja, a nova lei, né? A nova lei, eles não aceitaram, né? Por isso que mataram Cristo. Mas agora não, agora nós, cristãos verdadeiros, devemos estar na nova igreja, que é a igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, dado por Deus para nós, né? Não sei se vocês estão entendendo, né? Não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou ler e vocês irão entender. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, né, para uma viva esperança. Porque a lei de Moisés era uma esperança morta, né? A lei de Moisés era uma esperança morta,
Mas aí, através da lei de Cristo, vai regenerar aqueles que seguiu a igreja até Cristo chegar, né? Aqueles que seguiram a igreja do deserto até Cristo chegar, porque a lei de Moisés é a igreja do deserto e foi dada para o povo, para conduzir o povo israelita até Cristo. Quem seguiu até Cristo, então aí eles abandonam a igreja do deserto, que era a lei de Moisés, e passa para a nova igreja que Cristo trouxe, que é a nova lei de Cristo. A lei de Moisés é dispensada porque é falha, porque é inútil, né? Assim está escrito, né? Aí, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, que mortos? Dos mortos em pecados, né? Porque Cristo nunca morreu, né? Mas pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos no pecado, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada no céu para vós e para nós, né? Tá falando naquele tempo, porque isso aqui ficou arquivado para nós, né? Porque pelo poder de Deus somos guardados, né? Pelo poder de Deus somos guardados mediante a fé. E que fé é essa? A fé é a obediência, né? Porque a fé é um conjunto, né? A fé é um conjunto e ela é regida primeiramente pelo amor puro e sincero. Isso é a verdadeira fé, né? Em Deus e em Cristo. A verdadeira fé em Deus e em Cristo é regida pelo amor puro e sincero. E essa fé é obediência a Deus, a lei de Cristo, os mandamentos e a doutrina. Não de homens, mas de Cristo, dada por Deus, né? Que pelo poder de Deus sois guardados e somos guardados mediante essa fé que eu falei, com amor puro e sincero e em obediência a Deus, para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, no último tempo. Estão entendendo aí? Entenderam como é gratificante obedecer a Deus, ter amor puro e sincero, né? Porque aí teremos salvação, teremos vida eterna. Mas para isso teremos que ter amor puro e sincero no coração, principalmente amor puro e sincero no coração. Depois, ter fé, porque ter fé é crer, né? Ter fé é crer que Deus salva, que Deus cura, que Deus faz uma série de coisas. Mas a fé mesmo, para Deus verdadeira, é ter amor puro, sincero no coração, em obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, dado por Deus Pai Todo-Poderoso, né? Isso é a fé, né? E através dessa fé para a salvação que está preparada para se revelar no último dia. Porque para se revelar no último dia ou no último tempo, essa fé vai ser revelada em nós, né? Essa fé está preparada para se revelar no último dia, no último tempo. Porque está preparada para ser revelada. Porque quando Cristo vier resgatar os seus verdadeiros, né? Essa fé aí é quem vai contar, né? Essa fé aqui é quem vai contar para a salvação. Essa fé tem que ter amor puro e sincero, né? Em obediência à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos, com boas obras, que é as brasas que estamos amontoando para o último tempo, o último dia, né? E é através dessa fé, através da obediência a Deus,
é que teremos essa salvação que está preparada, que vai se revelar no último tempo, né? E ela vai revelar, porque muitos dizem, não, eu tenho fé, não é verdade? Muitos dizem, eu tenho fé, eu creio, né? Mas cadê o amor puro e sincero no coração? Não tem. Por quê? Porque você está adulterando, né? Você está adulterando, tanto homem quanto mulher, está se prostituindo, tanto homem quanto mulher, está sendo gay, está sendo lésbica, está matando, está roubando. Então, que fé é essa que você tem em Cristo, fazendo tudo quanto há de errado? Então, essa fé que você diz que tem não serve para Deus, porque é uma fé enganosa. E a própria Bíblia fala a respeito dessa fé. Não tenhamos a fé de Deus em acepção de pessoas, em mentira, em fofoca, em inveja, etc, etc. Porque se tivermos essa fé assim, não serve para Deus. Nós devemos ter uma fé pura, com amor puro e sincero, em obediência a Deus, fazendo boas obras. Isso é a fé da salvação para hoje, né? Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, no último tempo. Essa fé é incumbida de muito amor puro e sincero e obediência a Deus, né? Porque se você diz que tem fé e está se prostituindo, não serve. Essa fé não serve. Se você diz que tem fé e está adulterando, não serve. Se você diz que tem fé e está enganando o próximo, não serve. Se você diz que tem fé, tem inveja, tem cobiça pelas coisas dos outros, não serve. A sua fé é vã, né? Você tem que ter uma fé verdadeira, com amor puro e sincero no coração, com obediência naquilo que Deus manda, ordena a nós nos fazer, para aí receber essa salvação que está preparada para o último dia, na qual exultais ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. O verdadeiro cristão, ele fica triste por várias aprovações que passa perante essa vida que está tendo agora nesse mundo cheio de pecado, né? O verdadeiro cristão, mesmo seguindo, tendo aquela fé com amor puro e sincero, ele vai passar por provações, e aí você não pode reclamar, dizer, mas meu Deus, por que estou passando por isso? Isso é blasfemar contra Deus, né? Mas aguentar firme as provações com perseverança, crendo que Deus é o nosso Redentor, né? E aí tudo se tranquiliza. Mas se você quer ser um cristão, né, e na primeira aflição que vai passar, você já está criticando Deus, você já está achando que Deus não está com você, então sua fé é fraca, sua fé é vã, porque a palavra de Deus diz que nas provações, nas tribulações, é que devemos ser fortes, é que devemos ser pacientes, né? Perseverante para aguentar, porque Deus está conosco ali lado a lado, né? Não é através de dinheiro, de bem-estar que devemos nos fortalecer, não é através de ter dinheiro,
não é através de ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego que devemos nos fortalecer. Não, devemos nos fortalecer na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, né? Nos mandamentos de Cristo, não de homens de hoje. Porque hoje existem milhares e milhares de igrejas falsificadas com pregadores mentirosos e enganadores, ladrões de consciência, né? Não devemos participar dessas igrejas com esses pastores, porque se torna vã a sua fé e diabólica. Porque aonde você está cheio de mentira, e o diabo é o pai da mentira, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, nem falar mal de ninguém, nada disso não. Mas a palavra de Deus o julga, né? Então, para que a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro. A prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece. O ouro perece. Embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso acontecerá no último dia. Ele vai ver se somos aprovados ou não pela nossa fé, pela nossa obediência a Ele, pelo nosso amor puro e sincero, pelas nossas boas obras, amando o nosso inimigo. Difícil, né? Difícil. Amando o nosso inimigo, perdoando os nossos inimigos, né? É duro, mas é a verdade, né? É alguém falando mal de você, judiando de você, e você abraçando ele com amor puro e sincero, não fingido, porque não serve. Com fingimento não serve. Você não pode dizer que ama uma pessoa de palavra. Não, você tem que dizer que a ama de coração puro e com sinceridade, mesmo sendo o seu inimigo, tá? A quem se o tendes visto, amai no qual sem agora o verde. Está falando de Cristo. Mas crendo, exultai com gozo, né? Inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas, né? De um corpo espiritual. Essa alma, ela deve estar num corpo espiritual, porque nós agora, nosso ser agora, é uma alma vivente carnal. Nosso ser agora, do jeito que eu estou aqui, eu sou uma alma vivente carnal, mas na nossa redenção, na nossa salvação, nós vamos nos tornar uma alma vivente espiritual, em um corpo espiritual, quando seremos transformados no batismo no Espírito Santo e em fogo do último dia, para ir para o mundo habitável de Deus. Glória a Deus, né? Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça para vós era destinada, indignando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós eles ministravam
estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Então, o Espírito Santo de Deus foi enviado por ele para esses pregadores desse tempo aqui. Eles não estão pregando por si mesmos como nos dias de hoje, mas os apóstolos, os pregadores de antigamente, de Paulo para trás, todos os pregadores da verdadeira igreja, da igreja de Deus, foi anunciada daquele Espírito Santo enviado do céu, né? Vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Nem os anjos sabem, né? Nem os anjos sabiam o que iria ser pregado aqui. Não, mas Deus enviou o Espírito Santo para esses pregadores. Foram todas as coisas que tem gente, né, que quer contradizer a Bíblia. Diz que é palavra de homens. Isso é uma blasfêmia, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Foi através do Espírito Santo dado a palavra aos pregadores, principalmente a Cristo, o nosso pastor. O único pastor para nós nos dias de hoje não é o pastor da falsa igreja falsificada, nem do pastor falsificado que faz teologia diabólica para enganar o povo. Não. O nosso pastor, mestre, apóstolo, sacerdote é Jesus Cristo. E ninguém toma para si esse título. Não pode, é proibido. Mas os pastores falsos de hoje, enganador, ladrões de consciência, querem se intitular pastores, né? Porque está escrito, eu tenho um irmão que é pastor de uma assembleia, e ele diz, eu falando isso para ele, ele disse: meu irmão, o senhor está errado, porque Deus deu um como apóstolo, como pastor, como não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse: foi, é verdade, está escrito, deu. Agora, só que ele não entende é a palavra deu como. Isso aí ele não entendeu. A palavra deu como, né? Porque quando está falando isso aí, não é a título, é como se fosse, né? Como se fosse um pastor, como se fosse um mestre, um apóstolo, etc, e etc. É como, Deus deu como. Aí eles não entendem esse termo de deu como, né? Aí querem se intitular pastor, né? Ele não entende deu como, porque todos nós somos irmãos. Você não vê na Bíblia o Pedro, aqui esse Pedro que eu estou lendo agora, dizer: apóstolo Paulo, como é que o senhor está, irmão? Você vê isso na Bíblia? Ou o apóstolo Paulo dizendo: apóstolo Pedro, você vê na Bíblia isso? Você não vê. Apóstolo João, ou João perguntando: apóstolo Paulo, você vê isso na Bíblia? Não vê. Vocês veem eles se comunicando como irmão, porque ele não pode ser, mesmo tendo a função de apóstolo, ele não pode se comunicar entre si como apóstolo, porque esse título é de Cristo, né? Cristo é apóstolo, é pastor, é sacerdote, é mestre. Esses títulos é de Cristo, mas a função de tudo isso é dos pregadores da igreja verdadeira, da igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Porque o padre não lê isso para você, os pastores não lêem esse versículo para você, porque se ele lê, imediatamente você vai captar que está numa igreja falsificada, criada pelo homem, igreja de Satanás. Desculpem, me perdoe, eu não quero aqui julgar ninguém,
não estou criticando ninguém, apenas falando a respeito da palavra de Deus, só, tá? Então, aos quais foi revelado que não para si mesmo, né? Mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foi anunciada por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, todos os pregadores da igreja de Deus, verdadeira, única, recebeu do Espírito Santo de Deus o Evangelho. Por isso que eles escreveram, né? Para que não se apague, né? Por isso que existe a Bíblia, né? Por isso. Agora ainda em 1 Pedro capítulo 1, versículo é o 13, né? 1 Pedro capítulo 1, o versículo é o 13, que diz: exortação à santidade, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, nossa cuca, nossa mente, sede sóbrio, não se embriague nem com vinho, nem com aguardente, nem com cerveja, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Que graça é essa? A igreja de Deus. Cristo veio trazer a igreja de Deus, porque a igreja do deserto é falha. A igreja do deserto é falha, é fraca e inútil, que é a lei de Moisés, né? Por isso que Deus mandou a lei de Cristo, a nova igreja, a igreja de Deus. E foi por trazer ela que Cristo morreu, que mataram ele, por não aceitar a nova igreja. Porque na igreja do deserto, que era a lei de Moisés, o pecado era pago através do sangue de bode. Coitadinho dos bodes, era quem pagava o pecado do povo israelita, né? Era o coitadinho do bode quem pagava. Mas na lei de Cristo não. A lei de Cristo, teremos que nos arrepender de verdade, de alma e coração puro e limpo, com amor puro e sincero, para sermos lavados no batismo desses pecados, se transformando em uma nova criatura, sem pecado mais, porque lavou os pecados cometidos antes, recebendo um espírito de adoção para se tornar filho de Deus, e daí em diante caminhar para a vida eterna, amontoando brasas de fogo, que é as boas obras, com amor puro e sincero no coração, e com fé, que é a obediência àquilo que aprendeu, né? Como filhos obedientes, não vos conformei com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Porque antes de nós aceitar a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, mandado pelo Pai, que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, antes de aceitarmos isso, nós era pecador, nós era do mundo, ignorante, cheio de concupiscência, né? De concupiscência tanto da carne quanto de homem. Porque a concupiscência da carne faz você beber, né? A concupiscência da carne faz você ser um alcoólatra, tá nos bares farrando, faz você se prostituir, faz você ser gay, faz você ser lésbica, né? Faz você roubar, matar, enganar e etc. Isso chama-se concupiscências, né? Eu vou dar um exemplo de uma concupiscência para vocês entenderem. A mais fácil de todas. A concupiscência mais fácil de todas. Da carne, né? Concupiscência da carne.
olho. A concupiscência dos olhos, essa nos faz levar a pecar constantemente. Por quê? Veja bem, você é um cristão, certo? Como eu sou um cristão. Satanás também sempre dá uma forcinha para que isso aconteça, mas pode acontecer naturalmente, né? Satanás sempre expõe as suas armadilhas, não resta dúvida, mas nem tudo vem de Satanás, né? Porque temos a concupiscência da carne e temos a concupiscência dos olhos, e através dessa concupiscência, nós cristãos ou sem ser cristão, nos leva a pecar. E eu vou dizer como. Por exemplo, eu sou cristão, graças a Deus, né? Por que eu sou cristão? Porque eu sigo a lei de Cristo, né? A doutrina, os mandamentos. Eu tenho a fé verdadeira, com amor puro e sincero. Tá entendendo um pouco? Aí eu estou na frente da minha casa, por intermédio de Satanás ou não, passa uma jovem linda. Lá vem ela descendo a rua, tá? Com a blusinha sensual, mostrando os montes Sião de fora, a metade, né? Esse peitão, a barriguinha sexy, né? A metade de fora, um shortinho bem curtinho, com aquelas pernonas, aquele bumbuzão, né? Short bem curtinho, e você está na frente da sua casa ali de bobeira. De repente passa essa abençoada, né? E aí, o que é que acontece? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne é ativada, né? É ativada. A concupiscência da carne é ativada pelos olhos. E aí ela vem descendo e você já vem acompanhando, né? Você de longe já tá vendo que ela tá de shortinho curto, né? Aquele shortinho bem escroto, uma blusinha bem decotada, mostrando a barriguinha de fora. E a concupiscência da carne, ela ativa os seus olhos e você vem acompanhando. Ela vem andando e você vem olhando, né? Você vem olhando. Eu, sendo cristão, eu tô falando isso. E você vem acompanhando, e ela tá passando, passou. Se ela passou, você apenas olhou, mas ficou na sua, ou tirou a vista para não ver o resto, tudo bem. Isso é um pecado involuntariamente, porque você estava ali naquela ocasião. Só que, se você tem obediência a Deus, você pode se abster dessas coisas, fugindo, né? Fugindo, para não ver passar na sua frente. Você já viu de longe, você já corre, né? Mas a concupiscência da carne, que leva à concupiscência dos olhos, pode ser mais forte do que aquilo que você quer fazer. Porque o Espírito, nós temos um Espírito de Deus em nós, além da alma. Esse Espírito que está em nós, ele luta contra essa carne, e essa carne luta contra esse Espírito, porque a carne quer fazer a vontade dela. O Espírito quer proteger-me, quer proteger a minha alma da concupiscência da carne. Estão entendendo o ponto? Mas aí eu não fugi, olhei, mas também ela passou, eu só fui olhar e fiquei na minha. Mas se ela passou e eu dei um cio para ela, eu já estou contaminado. Porque eu já fui induzido através da concupiscência a fazer coisa que não devia. Estão entendendo aí a explicação? Isso é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, além de muitas outras. A língua é um fogo também. A língua é muito perigosa, é muito peçonhenta. A mão, os pés,
tudo isso nos faz pecar. Isso faz parte da doutrina de Cristo, né? Os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, né? As pernas. Tudo é um ensinamento para a santidade. Porque todos esses membros nos levam ao pecado. E devemos, como os cristãos, com amor puro e sincero, com a fé pura, devemos nos abster dessas coisas e cuidar, perseverar e vigiar. Porque senão caímos em tentação pela concupiscência da carne, né? Continuando, mas como filhos obedientes, não vos conformei com as concupiscências que antes tenhais na vossa ignorância, né? Antes de conhecer Cristo, a doutrina, a lei, nós é pecador. E essa concupiscência que é desenfreada quando não conhecemos a Deus, né? Ela é desenfreada. A nossa concupiscência não tem limite, não é verdade? Você que não conhece Deus, a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, a sua concupiscência é desenfreada a fazer tudo contrário para Deus, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vos também, né? Sede vos também santo em todo o vosso procedimento. Como eu estava falando da formosura da moça, se a minha concupiscência é ativada e eu vejo de longe, a minha obrigação como um verdadeiro cristão é correr e me esconder daquilo que vem se aproximando, para que eu não caia em tentação através da concupiscência, né? Mas, como é santo, né? Aquele que vos chamou, Deus é santo, Cristo é santo. Sede vós também santo, eu serei santo também em todo o meu procedimento, em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santo. Deus está dizendo, sereis santo, porque eu sou santo. É claro ou não? É claro. Deus não aceita nenhum tipo de imundícia, seja ela qual for, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitude ou seja em obras. Devemos fazer obras santas, procedimento santo e agradável a Deus. Se Deus está dizendo para mim não ser gay, eu não deverei ser gay. Se eu for, eu devo deixar. Se eu sou lésbica, eu devo deixar de ser lésbica, porque Deus não vai me aceitar. Mas tem muita gente que ainda diz, o irmão Antônio está falando bobagem aí, porque Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo sem pecado, viu? Com pecado ele não vai lhe amar não. Mas se você deixar de pecar, ele vai lhe amar e lhe abraçar. Mas lá, ele não vai abraçar você cheia de pecado. Não vai. É claro. Não vai, meu amor. Tem certos evangélicos por aí que diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Se fosse assim, todos os pecadores estariam salvos, né? Se fosse dessa forma. Mas Deus só vai amar um pecador quando ele deixar de pecar, de cometer pecado, de deixar de ser infracionário a Deus. Mas se ele continuar, você vai para o lago de fogo, meu amor. Porque se fosse assim era muito fácil, né? Se fosse assim, eu não estava nem aqui falando para vocês. Porque eu já estou salvo, vou me importar com os outros, para quê? Né? Mas não, eu como cristão verdadeiro, eu tenho o dever como sacerdote de Cristo em expressão, né?
como discípulo, de exortar você do erro que você está cometendo, do erro que você pratica, para que você abandone essa prática e Deus lhe receba. Porque se você está em pecado, Deus não vai te aceitar, jamais. Mesmo Ele sabe que ama você, mas Ele só vai amar você sem pecado. Com pecado Ele vira as costas. Está escrito: o pecador é apartado de Deus, o pecador é morto para Deus, meu querido, minha querida. É morto. Deus vira as costas. Está escrito, né? Então não venha com essa de dizer que Deus ama a todo mundo. Deus não ama a todo mundo. Deus ama aquele que está se santificando para Ele. Deus ama aquele que está se santificando para Ele. Porque se você estiver em pecado, Deus não vai te abraçar. Mas se você deixar o pecado, se limpar, com certeza Deus está te esperando de braços abertos. Tá? Não vá nessa de que muitos falam aí: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não vá nessa não, viu? Não vá nessa não, que você se perde. Deus ama o pecador se ele abandonar as suas más práticas, seus pecados. Porque se fosse assim, Ele não teria enviado Cristo, porque você já estaria salvo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, presta atenção, Deus vai julgar segundo as suas obras, né? Obra do bem, obediente a Deus. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção, se invocar a Deus, né? Se invocar a Deus aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai, presta atenção, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você tem que andar com temor. Você não deve praticar nada desagradável a Deus, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro nem prata não, que você foi resgatado não, das coisas corruptíveis, né? Você foi resgatado, né, pela fé, pela obediência, com amor puro e sincero. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Está falando para quem? O povo de antigamente, né? O povo de antigamente. Mas agora, né? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Porque antes o pecado, né, era pelo sangue de bode, né? Mas não, agora nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Cristo trouxe a verdadeira igreja, a nova lei, a doutrina e os mandamentos.
Por isso, esse sangue aqui, Cristo deu, mataram ele, derramaram esse sangue por causa da igreja. Que ele trouxe, que não quiseram aceitar. Que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Né? O qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós e de nós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Porque Cristo veio, tudo que Cristo praticou aqui na terra, tudo que Cristo fez não veio dele, ele não fez nada, né? Cristo não fez nada, tudo executado por Deus em Cristo, né? Tudo executado por Deus. Até o corpo material que foi criado em Cristo, foi Deus quem criou. Até o corpo material em Maria, que foi criado, foi Deus quem mandou criar, para que ele ficasse igual a um ser humano, para que o povo rebelde de antigamente pudesse acreditar nele. Porque ele não tinha como falar para o povo em espírito, né? Ia ficar difícil, porque em espírito ele já veio trabalhando desde que o povo de Deus saiu lá do Egito, né? Mas para aquele dia, para resgatar ele das trevas, Cristo tinha que se tornar carne, para que eles vissem na carne como pessoa igual a eles, né? E eles não quiseram acreditar e mataram Cristo. Porque credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, né? Já que tendes purificado as vossas almas na obediência. Que almas são essas? Almas viventes. O nosso corpo é uma alma vivente. Esse corpo material é uma alma vivente. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência. Então o nosso corpo, essa alma vivente que nós somos, devemos obediência a Deus, né? Devemos obediência a Deus, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, né? Que foi Cristo que trouxe a verdade, né? As nossas almas é esse corpo. Esse corpo é uma alma vivente que Deus nos fez. Nós somos almas viventes, né? E estamos na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido. Tem que ser amor puro e verdadeiro, não pode ser um amor fingido, né? De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, sem fingimento. Deus quer que nós amamos um ao outro, até o nosso inimigo, de verdade, com amor puro e sincero, sem fingimento, né? Já que tendes purificado as vossas almas, esse corpo, né, que é uma alma vivente, esse corpo é uma alma vivente. Nós purificamos através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos, batizando-nos na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu Filho Cristo, não na falsificada de hoje. Porque os batismos na igreja católica, na assembleia, na adventista e as outras e talalá, não serve para Deus, é falso, porque os pastores é falso e a igreja também.
são diabólicos. Aí você está dizendo, o irmão Antônio está julgando. Não estou julgando, é a verdade. Leia, olha, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, não na mentira. Vocês estão na mentira. A igreja falsificada prega mentira, prega engano. Fala de Deus, fala, mas a Bíblia diz, muitos virão em meu nome falando palavra bonita e lisonja, e se possível enganaria até os escolhidos. E quem são esses? Os falsos pastores nas falsas igrejas de hoje, né? A mais levai, né, a obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, né? Quando nós é purificado as vossas almas na lei de Cristo, na doutrina, nos mandamentos, na obediência a essas coisas que foi dado por Cristo, mandado por Deus, é a verdade, que leva a quê? Ao amor fraternal. Um amor fraternal de irmão, não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento da doutrina de Cristo. Tendo renascido, né? Tendo renascido, não de semente corruptível, né? Tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, porque toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória, glória a Deus. Eu vou repetir esses últimos versículos para que vocês entendam melhor, né? Vamos ver. Que por ele crede em Deus, que por ele Cristo, né? Que por ele crede em Deus, que em Cristo você crê em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé, a obediência a Deus e a esperança estivesse em Deus, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade. As vossas almas é o nosso corpo, nosso ser carnal, isso se chama de alma, né? Porque a nossa carne peca, o nosso corpo peca, mas aqui, já que tendes purificado em Cristo, né, essa alma, esse corpo, na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, né? De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, mas amar de coração puro e sincero, não com fingimento, porque muita gente diz, eu te amo, eu amo, mas é só de palavra, né? Tendo renascido não de semente corruptível, porque Cristo não nasceu de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva. Está falando, toda essa carne aqui é como erva. E toda a sua glória, todo esse ser lindo, maravilhoso, é como uma flor dessa erva, que
né? Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então isso é a nossa vida. Quando nós morremos, nós não ficamos em pé, nós caímos. Caímos. Assim é um pecador. Se você está em desobediência a Deus, você cai. Porque você se seca, você murcha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Caso você tenha essa palavra em seu coração, com amor puro e sincero, você não cai, você não murcha, você não morre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Né? Bem, vou dar uma paradinha por aqui, voltarei com o próximo vídeo, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, que diz: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Né? Os crentes são uma casa espiritual edificada em Cristo. Isso é o próximo vídeo, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhe esses vídeos para sua família, seus parentes, seus amigos, né? Para que eles possam ouvir a verdade do Evangelho. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, amor e prosperidade. E tenho dito